Sim. Olha assim, que é muito menor, agora não faz sentido. Pessoal, agora nós já estamos gravando de novo. Se vocês falar, vai ficar gravado. Então pensem muito bem no que vocês vão falar a partir de agora. Palmeiras não tem ninguém. Alô, professor, tá ouvindo? Voltamos aqui para o nosso slide aqui. Tá ouvindo? Compartilhando. Estou ouvindo. Beleza. Vocês estão vendo e ouvindo? Vamos continuar, né? Vamos continuar da onde havíamos parado. Equações diferenciais ordinárias. Bom, nós já sabemos essa altura do campeonato o que é uma equação diferencial ordinária e sabemos também o que é uma solução de uma equação diferencial ordinária. Uma solução de uma equação diferencial ordinária é uma função que, quando eu substituo a função ou a derivada, ou seja lá quem quer que seja na equação, aquela igualdade se revela ser verdadeira, né? Conforme vimos no exemplo, né? Com a função que era e elevado a x, quando eu substituía lá, verdadeira. Quando eu pegava cosseno, se substituía, não se verificava verdadeira, portanto, não era solução. Mas naqueles casos, a solução estava sendo dada e estava pedindo para que se verificasse se era ou se não era a solução, né? Mas será que existe um procedimento matemático para resolver uma equação diferencial ordinária? Será? Em alguns casos, sim. Em outros, nem tanto. Mas em alguns casos, sim. Existem casos em que a solução da EDO pode ser obtida por integração. Eu tinha dito aqui no início que às vezes a gente ia integrar, né? Nesse conteúdo, às vezes a gente ia usar integral. Porque se tu tiver uma equação diferencial em que de um lado está escrito derivada da função igual outra coisa, basta você integrar, porque pelo teorema fundamental do cálculo, você vai se lembrar, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, que é a integral da derivada de uma função dá a função, né? Por exemplo, aqui, olha aqui esse exemplo. A EDO é y' igual a 3x mais 2. Se eu integrar esse lado aqui, ó, em que tem o y', eu vou voltar no y, né? Por conta que y é igual à integral de y'. Né? A integral da derivada volta na função, né? Certo? Concorda? A integral da derivada volta na função original. Então, aqui nessa EDO aqui, se eu integrar desse lado, eu volto no y. E se eu integrar o outro lado, eu descubro quanto vale esse y, né? Então, aqui o que eu faço para resolver essa conta? Aplico a integral a ambos os lados. Do lado de cá, vai dar y. E do outro lado, a integral de 3x mais 2, como vocês bem sabem, é 3 sobre 2x ao quadrado mais 2x mais constante. Dúvidas? Nesse momento? Não, até agora. Vamos exemplificar. Obtenha a solução da equação diferencial 2y' igual a e elevado a 2x. Pode voltar lá, aquele ali rapidinho. Posso? Só provar um negócio. Esse mais C aí é da regra, né? Que sempre vai ter, no caso. Da integração, né? Você vai sempre obter a constante. E elevado a 2x? A primeira coisa que vocês podem fazer aqui, ó, para facilitar, é escrever isso aqui como y'
igual e elevado a 2x sobre 2. Para ficar com a cara daquela anterior, né? Né? Só para ficar com o y' de um lado. Depois, senhores e senhoritas, eu integro ambos os lados, né? Integral de y' dx igual a integral de e elevado a 2x sobre 2 dx também. Do lado de cá da igualdade, do lado esquerdo, fica y, né? E do lado direito vai ficar meio vezes a integral de e elevado a 2x. A integral de e elevado a u é e elevado a u, né? Só que aqui vai ficar sobre 2, né? Regra de integração. Mais constante. Vocês acompanharam a integração aí? Pode repetir, por favor? Segunda parte aí embaixo. Ó, pagar aqui. Até aqui, ok. Sim. Aqui, ok, né? Ótimo, então. Primeiro aqui, ó, esse meio aqui que está dentro da integral, eu posso jogar para fora. Vocês concordam comigo? Sim. O meio é constante, né? Eu tenho que me preocupar com e elevado a 2x. Então, é a mesma coisa que integrar e elevado a 2x, né? Vou fazer aqui no rascunho, aqui, ó, integral de e elevado a 2x dx. Tá? Esse cantinho aqui vai ser meu rascunho para calcular essa integralzinha, tá? Eu posso escrever isso aqui como integral de e elevado a u, e a derivada de u em relação a x vai ser du sobre 2. É uma substituição, né? Fazendo aqui o quê? U igual 2x. Então, aqui onde está 2x, aqui onde está 2x, eu coloquei e elevado a u. Onde era dx, se eu pensar a derivada de u em relação a x, é 2, né? Derivada de u em relação a x é 2. Estou dizendo assim, ó. Derivada de u em relação a x dá 2. Portanto, a derivada de x, né, se eu deixar a derivada de x aqui, eu tenho que substituir, passaria esse dx para cá multiplicando e esse 2 para lá dividido. Então, dx é igual a du sobre 2. Então, fica a integral de e elevado a u du sobre 2. Integral de e elevado a u é e elevado a u, conforme vocês já sabem, né? Ou seja, e elevado a u sobre 2. Só que e elevado a u é o quê? É e elevado a 2x sobre 2. Não sei porque não quer aparecer esse negócio aqui. Ah, que ódio. Peraí, como que o 2 foi para baixo? Eu substituí lá. Trocou pro dx? Ó, Ah, tá, trocou pro dx. o u é igual a 2x, certo? Sim. U é igual a 2x. Portanto, a derivada de u em relação a x é 2. Né? Ou seja, passando o 2 dividindo e o dx multiplicando, eu tenho que du é igual, du sobre 2 é igual a dx. E aí eu substituo tudo nessa integral ali, fica. O du é o próprio e na u, né? Isso. O du sobre 2 é o dx. E o du
continua, é o E na U, aí a derivada de E na U é o próprio E na U. Tanto a derivada como a integral. Não sei porque eu escrevo nesse cantinho aqui e apaga automaticamente. Enfim, aqui vai ficar então E elevado a 2x sobre 2. Ou seja, y é igual a E elevado a 2x sobre 4. Ah, e como eu não posso esquecer mais a constante, né? Vocês se lembram muito bem de integrais lá, que tem que colocar mais a constante. Então, aí eu obtive a solução de uma equação diferencial, usando a integração. Cheguei na função, que é a solução daquela equação diferencial lá em cima. Usando a integral. Esse é um caso muito específico. Então, vocês vão se perguntar, professor, sempre que eu usar a integral, sempre que eu tiver uma equação diferencial, vou usar a integral para obter a solução? Não, a resposta é não. Se você observar que de um dos lados da igualdade você tem a derivada sozinha ali, ó, né? Porque o que eu observo ali é que do meu lado esquerdo a derivada está sozinha. Você pode me dizer, mas professor, tem aquele 2 multiplicando. Mas é muito fácil tirar aquele 2 dali e jogar para o outro lado, não é verdade? Não é? Então, eu consigo pegar a derivada sozinha. E se você vê a derivada sozinha moscando, tá com a integral na cara dela. Mesmo que você não estiver sozinho, você faz ela ficar sozinha. Se você conseguir fazer ela ficar sozinha, que nesse caso é fácil conseguir isso, tá? Então, a resposta é assim. Se ela estiver sozinha ou for fácil de deixá-la sozinha, eu posso usar a integral para resolver essa EDO. Tá? O que seria fácil de deixar sozinha aí, professor? Nesse caso é fácil porque a derivada só está multiplicada por 2, né? Você consegue pegar esse 2 facilmente e passar por outro lado dividindo, né? Ah, certo. Então, o 2 está aqui multiplicando, facilmente ele aparece aqui do outro lado dividindo. Você está passando na rua, viu uma equação diferencial, a derivada está sozinha, integral nela. Vocês entenderam essa solução que está aí no quadro? Vou falar um negócio para vocês, hein? Eu olho essa solução assim, eu fico coçando de vontade de escrever na prova um problema disso. Para mim isso é meio confuso essa parte aí de substituição. Ah, mas essa daí é cálculo 1, né? Então tem que estudar um pouco aí a substituição, a regra da cadeia, essas coisas. Dar revisada. Não pode ficar confuso, não. E é bom o livro resumir as coisas, mas ele resume demais também. Tem cálculo que ele joga, tá, é isso aqui, é isso aí. Então, tem nada. Anota essa aqui, tira uma foto dela aí, sei lá. Mas essa é a que a gente resolveu agora. Isso, é que a gente acabou de resolver. Vocês entenderam? Então me provem que vocês entenderam. Tchau.
Exatamente isso. Já está até sozinho aí, já. Esse Cuiabá só empata, né? Acabou de empatar com o São Paulo. Você não acompanha o Cuiabá, não? Professor, eu estou acompanhando o Cuiabá, mas assim, todos os times eu só acompanho pelo rádio. Eu não assisto nenhum jogo, não perco meu tempo assistindo. Não, eu também prefiro rádio. Mas quando dá 4h30, eu ligo lá nos palpiteiros. Eu também prefiro rádio, tem mais emoção. Da Meridional. Não de escutar o jogo pelo rádio, eu só assisto os comentários. Não, eu gosto de estudar jogo pelo rádio. Aí quando eles comentam algo que foi muito espetacular que aconteceu, eu jogo no tempo. Eu gosto de ouvir jogo no rádio. Só que às vezes você ouve o jogo no rádio, parece que o jogo está sendo um jogão. Aí você bota na televisão, não está acontecendo nada. É só o narrador que tá. Efeito surpresa. A integral de ln de x é o próprio ln de x? Pessoal, qual que é a integral de ln de x? Ajudem o rapaz aí. É a integral de ln. Ah, não, ele já deu a integral. Ah, já respondeu o negócio aí. É, né? Integral de 1 sobre x, você quer dizer, né? Integral é 1 sobre x, né? Não, integral de 1 sobre x é? É, ué. Terminaram? Logaritmo é o contrário do expoente. ln é logaritmo natural, logaritmo na base natural. Ah, eu sempre esqueceu. Eu fiz diretão aí, nem coloquei a integral, fui direto para a resposta, né? Vocês poderiam fazer um passo a passo, colocar a integral e depois a resposta. Eu fui direto para a resposta. E vocês notam uma coisa muito interessante que aparece na minha resposta, que é o quê? É aquela letra C. Vocês lembram que quando eu integrava uma função, usando a integral indefinida, eu não obtinha uma única função como resposta, eu obtinha uma família de funções, certo? E vocês notaram aí que quando eu procuro a solução de uma equação diferencial, como esses dois casos aí, eu não encontro uma única função que é a solução, né? Eu encontro uma família de funções que é a solução dessas equações diferenciais. Se eu pegar a letra A, quem é a solução da letra A? Y igual a seno de x é a solução? É. Y igual a seno de x mais 1 é a solução. Y igual a seno de x mais 100 é a solução. Ou seja, toda a família de funções que tiver a cara y igual a seno de x mais uma constante será a solução dessa equação diferencial. O mesmo vale para a letra B. Y é igual a ln de x mais qualquer constante, né? Ou seja, a solução não será uma única função, será uma família de funções. Vocês conseguem visualizar isso? A solução de uma equação diferencial ordinária será uma família de funções, nesse caso. Certo? Isso por quê? Por causa desse Czinho ali. Certo? Pode ser qualquer número ali. Isso C pode ser qualquer valor real. Agora, se eu pegar uma dessas constantes, uma específica, aí eu tenho uma solução específica, uma solução particular.
quantidade de formas de resolver elas, mas falando em todas as equações das EDOs. E uma forma específica de resolver uma, se pegar uma com detalhes específicos, no caso de resolver aquela que é por integral. Tem que observar se está isolada, se dá para... Isso, se você consegue deixar a derivada de forma isolada ali. Essa é uma forma. Claro que não são todas. Se você gosta de resolver equação diferencial, a verdade é essa. Resolver equação diferencial não é um serviço fácil, né? As fáceis são as que a gente coloca na aula para resolver, mas a verdade é que resolver equação diferencial não é uma tarefa fácil. Se aprofundar, a coisa fica bem complexa. Vocês vão perceber que isso aí é uma tarefa lá para o cálculo numérico mesmo, né? Para trabalhar com o computador. Tá? Então a gente só coloca as fáceis. E dentro das fáceis a gente tem alguns métodos. Esse da integral, que seria bater o olho e viu que a coisa está aqui, ó, o y' sozinho. Você já fala assim, posso mandar a integral na cara dele. Essa é uma maneira. Nós vamos ver ainda que nós temos mais algumas outras. Mas são muito poucas maneiras para muitas possibilidades. Mas todo o nosso cálculo é assim, a gente só resolve os fáceis, desde o cálculo 1. O professor de cálculo nunca passou problemas difíceis para vocês. É verdade. É verdade. Sempre passou só os fáceis. Não, difícil considerando o nível O professor Gianni fazia assim, nosso, né? começava a resolver, daí estava na metade da conta, ele falava, mas esse é o jeito difícil, eu vou ensinar o jeito fácil. E todo mundo lá apressado para copiar e fazer as propostas. Mas deixa eu dizer para vocês, a gente só resolve as coisas fáceis aqui, com métodos analíticos. A grande verdade é que os problemas da vida real normalmente não cairão em nenhuma das técnicas que a gente usa. Não cairão. Vocês acham que vocês vão modelar um problema da vida real e vai cair numa função dessa? Aliás, vocês acham que vai ser um EDO? Claro que não. Provavelmente vai ser um EDP. Vocês acham que vai ser linear? Provavelmente será não linear. Provavelmente. Vai ser várias variáveis. Então, o que nós fazemos aqui? Nós aprendemos como resolver as simples para entendê-las, para que depois nós podemos contar ao computador o que a gente sabe, e o computador, por meio dos métodos numéricos, resolverá qualquer uma, inclusive aquelas que nós não temos a mínima condição de resolver. Eu não estou falando fácil e difícil no sentido de dar um trabalhão. Estou falando aquelas que não tem jeito mesmo de resolver na mão. Ô, professor, só dentro do assunto aí, a inteligência artificial lá terminou a 10ª sinfonia inacabada do Beethoven. Inacabada? Mas isso aí é... Ô, professor. É previsão, né? Faz um preenchimento de padrões. Isso não é nada mais, gente. Pode falar. Ali no derivação do cosseno, não seria menos seno? Só a derivada do cosseno é menos seno? Talvez, mas nós não fizemos derivada aí, nós fizemos integral, né? Não tem menos seno sem querer, velho. Nós integramos aqui, ó. Integral não é só seno? Integral. Integral é o contrário de derivada. Integral de cosseno é seno. Negócio de inteligência artificial, coisa de outro mundo, isso é coisa de filme. Inteligência artificial é um bichinho burro demais. Você acha que é possível, professor, no futuro mesclar humano com inteligência artificial? Metade pessoa robô e metade ser humano? O que você acha? Isso é bobagem. Certeza? Parecia impossível a gente ter essas coisas que a gente tem há 100 anos atrás. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada a ver. Uma coisa é você dizer que a gente tem tecnologia, que a gente tem inteligência artificial. Claro que a gente tem inteligência artificial fazendo uma coisa. Mas aí quando você começa a ir para essas coisas futurísticas aí, de coisas de filme, isso aí é coisa de filme, gente. Na vida...
Na vida As coisas real, que a gente vive hoje em dia parecem filme para as pessoas antigamente. Algo impossível. Mas nem se compara à realidade, porque vamos pegar a câmera. Uma câmera, a melhor câmera tem quantos D? A melhor câmera de um celular? 5, A 10. realidade dela. O olho tem, parece que você 45 D. mas é isso que eu estou tentando falar, por Você exemplo. entendeu? Por Se- mais que tecnológico seja avançado, nunca vai chegar perto. Se tu pegar Nunca um conseguiu programa de inteligência artificial, qualquer, para reconhecer padrões, reconhecer faces. O que significa inteligência artificial? Significa que o que você está fazendo tem capacidade de tomar decisões baseada em aprendizado próprio. Por exemplo, ela fotografa o seu rosto, fotografa o dele, o dela, e daqui a pouco ela fala assim, nossa, esse carinha aqui usa óculos, aquele também, e esse aqui também. E engraçado que todos eles estão numa sala de uma universidade, né? Aí começa a usar esse conhecimento para, por exemplo, classificar, falar assim, a probabilidade desses caras aí estarem em uma universidade e estarem de óculos é alta. Aí começa a tomar decisões baseadas nisso. Isso é inteligência artificial. Qual que é o problema? Professor, Essas inteligência decisões são artificial muito simples. resume naquela aula que a gente teve lá, naquela matéria lá de algoritmo, lógica de programação. A diferença é o seguinte, que a programação é você quem diz para o computador o que fazer, né? Na programação você diz para o computador, isso aqui é uma garrafinha, isso aqui é um celular. Né? Garrafinhas jogue para a direita, celular para a esquerda. Ele sempre vai fazer isso. A inteligência artificial, não. A inteligência, ela aprenderá e tomará decisões. Com base no aprendizado dela mesma. Certo? Por exemplo, reconhecer padrões, sei lá, qualquer coisa. Mas ela aprenderá e, a partir do aprendizado, ela tomará decisões. Por isso que o nome é inteligência. Mas mesmo assim, gente, vocês pegaram uma rede neural artificial, tem número contável de neurônios. Uma minhoca tem mais neurônios do que qualquer rede. Não, tô falando tipo, dela sair aí, tipo, por exemplo, mesclar um humano com inteligência para dar ficar tipo assim, um super-humano, por exemplo. Não, então você está falando de inteligência. Não, fala assim, uma inteligência artificial sair andando por aí. Eu acho que daí demora muito tempo ainda para conseguir. Algo assim de milênios, talvez. Não faz sentido, porque o que a coisa artificial tem a mais que o humano é a capacidade de fazer cálculos rápidos, né, de processamento, né, o computador faz. Porque a capacidade de tomar decisão baseada em aprendizado próprio, não existe comparação entre humanos e máquinas. Por enquanto, né? Mas você está especulando. Não, por enquanto, não. Você falou que não tem como. Não, isso é coisa de filme. Então, sabe. Bom, eu já organizei um livro sobre inteligência artificial. Já escreveu um. Tem bastante coisa. Eu tenho algum conhecimento em inteligência artificial. Com certeza. Não muito. Não é que seja uma coisa inútil, não é isso que eu estou falando. É uma coisa muito útil, né? Mas essas coisas futurísticas, matriz, sei lá, essas coisas aí, é coisa de filme, né? Os filmes, eles abordam coisas assim que não são realidade. Tem um filme lá, se chama Lucy, né? Fala se a mulher usar 100% do cérebro. Ela usa uma droga, né? E aí eu pergunto, existe algum ser humano que não usa 100% do cérebro? Então, professor, isso que eu ia perguntar. Por que eles falam que só usa 10%? Isso aí é bobagem. Isso aí é bobagem, gente. Se o ser humano não usasse uma parte do cérebro, a evolução eliminaria essa parte. Tá? Isso aí é dessas coisas que as pessoas ficam repetindo com o tempo, repetindo. E aí cria-se uma crença. Tipo assim, imagine então que o ser humano só usa 10%, mas se houvesse uma droga e ele pudesse usar 100%. A verdade é que o ser humano não usa todo o cérebro ao mesmo tempo, né? Porque você tem uma área do cérebro dedicada à visão, outra área do cérebro dedicado ao olfato, né? Por exemplo, nesse momento vocês estão me observando, qual área do cérebro vocês estão usando?
Vocês não usam 100% do A cérebro gente ao podia mesmo fazer um tempo. exercício assim, ó. Sentir um cheiro, fazer um cálculo, olhar uma foto, escutar alguma coisa, Isso. tudo ao mesmo tempo e ver quem que ia acertar. Ah, Isso aí seria um negócio extraordinário. Conseguir usar todas as partes do seu cérebro ao mesmo tempo, né? tenta virar tua mão. Não sei se eu uso contrário. Assim e ao Aí contrário. você ia despertar o oitavo sentido lá do Cavaleiro do Zodíaco. É, Vai. Mas nós seres humanos usamos todo o cérebro, essa é a verdade. Mas é por causa dessas coisas que eu digo assim, a gente vai criando mitologias, né? E esse negócio da inteligência artificial é um negócio assim muito dramático, as pessoas falam, olha as inteligências artificiais, olha Matrix, não sei o quê. Não, talvez realmente seja E aí aparece um cara assim e fala assim, eu trabalhei no Facebook e a inteligência artificial, eu limpava chão no Facebook e a inteligência artificial. Né? Aparecem as pessoas dizendo assim. Não, tem um cara lá que Professor, trabalhou no eu te Google. digo, nada é impossível, sabia? Tem um cara lá que trabalhou no Google que disse que ele estava trabalhando na inteligência artificial lá, que você batia a bola e ela devolvia a bola de novo. Aí Sim. o cara ficou com medo, disse que ela ficou brava e ela segurou a bola e não queria devolver a bola. Pode ser, mas isso é um problema que eu falo, que às vezes elas barram em bobagens. Coisinhas. Mas não fazem assim, nossa, vou dominar o mundo. Coisas assim. Aí já é. Acho que eles não sabem nem o que é poder do Não. Mas eu gosto assim, de vez em quando aparece um cara e fala assim, nossa, fazer uma revelação à inteligência artificial. Igual quando aparecem os caras da rede social e falam assim, vocês sabiam que a rede social usa os seus dados? Mas é claro que eu sabia, se você passa o dia inteiro lá dando curtir, não sei o quê, claro que eles usam. Por que vocês estão assustados? Outra coisa. Então, eu disse que nós temos sempre uma família de funções. Já acabou o horário da nossa aula? Não, né? Não está acabando. Nós temos sempre uma família de funções que é a solução de uma equação diferencial ordinária, exceto se a gente determinar uma condição inicial. Se a gente determinar uma condição inicial, também chamada de problema do valor inicial, nós determinaremos uma solução específica. Exemplo, olha aqui uma EDO. Essa daqui é uma EDOzinha. Ela vai ter um monte de soluções, mas se eu falar que eu quero a solução, né, em que x é igual a π, eu vou ter uma condição inicial, vou ter uma solução específica. Isso aí também é conhecido, né, nesse caso aí, em que eu dou um valor para a condição inicial, né, é entendido que eu tenho aí a situação dos problemas de valores de contorno. Isso me lembra o nome de um livro, que são Equações Diferenciais Ordinárias e Problemas de Valores de Contorno, do Boyce e de Prima. Outra leitura interessante. Olha aí um exemplo. Um EDO, aqui, um EDO, uma condição inicial, para x igual a 0 a função retorna 2, e para x igual a 1 a função retorna 3. Na verdade, duas condições iniciais, né? Ou condições de contorno. Né? Significa que eu vou encontrar uma solução para essa equação e só vai me servir aquelas que satisfazem essas condições iniciais. Exemplo, para entendermos melhor. Verifique se aquela função satisfaz essa equação e determine o valor da constante que satisfaça essa condição inicial. Bom, aqui já foi dada a solução da equação diferencial, né? Que é essa equação aqui. A primeira parte é verificar se essa função de fato satisfaz essa equação. Verificar se essa função satisfaz essa equação. Eu derivo, substituo a derivada aqui, a função aqui, e verifico se dá zero. Né? Esse é o primeiro passo. Né?
Derivo, substituo na equação, né, dá zero, então, primeiro passo concluído. De fato, é solução. Certo? Só verificando que essa função é solução dessa equação, certo? Derivo, substituo aqui, somo, dá zero, então é solução. Essa é a primeira parte. Essa daí a gente já viu. O que eu quero olhar com mais cuidado agora é essa condição inicial, que diz que y de zero dá 2, né? Que para x igual a zero, retorna y igual a 2. Olha aqui a função que é a solução. Y de x igual e elevado a menos x multiplicado por uma constante. Quer dizer, eu vou encontrar o valor dessa constante, então, a partir de agora, certo? O valor dessa constante. Vamos fazer isso. Cadê? Onde que eu deixei? Está aqui, né? A solução está aqui. Vamos encontrar o valor, então, da constante. Para que x de zero retorne y igual a 2. X igual a zero retorne y igual a 2. Então, no lugar desse y de x aqui, eu vou colocar o número 2. E aqui no CE elevado a menos x, vai ficar CE elevado a menos zero. Porque o x é zero e o y de x é 2, certo? Daqui para cá, tudo certo? Peguei a função, que é solução. No lugar do y, coloquei o valor dado de y. E no lugar do x, coloquei o valor dado de x. E elevado a menos zero é a mesma coisa que e elevado a zero. E e elevado a zero, pouquíssimas pessoas sabem, mas e elevado a zero é 1. Quem falou que é 1? E elevado a zero é 1. Né? Se e elevado a zero é 1, então eu descubro que c é igual a... Qualquer número elevado a zero. Essa é uma regrinha. Então, c é igual a 2. Então, qual que é a minha solução para essa equação diferencial quando y é 2 para x igual a zero? Ela não é simplesmente y de x igual a c elevado a x, é y de x e no lugar do c entra o número 2, né? Então vai ficar, ó, aqui a solução. Y igual a 2e elevado a menos x. É a solução particular para essa EDO com a condição inicial y de zero igual a 2. Ou seja, se eu tiver que calcular uma solução para uma EDO com valor inicial dado, calcula a solução da EDO e depois eu substituo o valor de y e de x e tento descobrir a constante. Nesse caso é coincidência, né? Como Deu assim? para y igual a 2, aí a constante deu 2. Né? É, coincidência. Coincidência, né? Porque se e elevado a zero, era e elevado a zero, mas podia ser outra coisa aí, tá? É uma coincidência. Eu vou recomendar que vocês façam esse exercício aqui. Vocês anotem aí, página 127 e 128 do livro. Vocês façam esse exercício. Pessoal, outra coisa que eu preciso falar para vocês, deixa eu ver se dá tempo. Pessoal, alguém quer ver a prova corrigida? Não, você tirou 10, você não precisa. Pode ser que aquela de círculo polar lá, eu nem sabia. Pessoal, então eu vou parar aqui em campos de direções e a gente continua na próxima aula. A gente continua na próxima aula. Campos de direções aí, tá? Campos